entropia e equilíbrio. Equilíbrio mecânico e pressão termodinâmica. Vamos considerar um sistema composto por dois subsistemas A e B. As paredes que separam esses dois sistemas, subsistemas no caso, é uma parede móvel e diatérmica, ou seja, essa parede aqui ela pode se movimentar e, além disso, ela permite a passagem de energia térmica, porque ela é diatérmica. Então, nós podemos aqui afirmar que, por exemplo, a energia de UA mais a energia de UB é constante e vale U. E os volumes também, o volume de A mais o volume de B, eles podem variar porque a parede ela é móvel, mas a soma dos volumes tem que dar V, e é uma constante. Então, tanto U quanto V são vínculos do sistema. Então, eles não variam, eles se mantêm constante. O sistema A, no caso, só pode trocar energia com o sistema B, e o sistema B só pode trocar energia com o sistema A. E nós podemos caracterizar esses sistemas por meio do macroestado UA e VA. Por quê? Uma vez tendo estipulado o macroestado UA e VA, automaticamente a energia B e o volume B já estão determinados, porque a energia e o volume são constantes, não podem variar. Então, o macroestado que descreve esse sistema composto, nós vamos tomar como o UA e o VA, ou seja, a energia do lado A e o volume do lado A. Nós já sabemos que a entropia, a derivada da entropia com relação à energia, ela tem que ser igual nos dois lados, ou seja, no subsistema A entropia do subsistema A derivada com relação à energia A, tem que ser igual à derivada da entropia do B com relação à energia do B. Nós já chegamos nesse resultado e nós concluímos lá que essa derivada é o inverso da temperatura. No caso, essa era a definição termodinâmica de temperatura. Quando nós deixamos esses dois sistemas trocar energia, eles vão trocar energia até que o equilíbrio térmico seja atingido. Quando o equilíbrio térmico for atingido, essa igualdade vai ser verdade. Além disso, esses dois subsistemas também vão trocar volume, ou seja, a parede vai se movimentar de um lado para o outro até que o equilíbrio térmico seja atingido. Quando o equilíbrio térmico é atingido, a parede que é móvel ela vai parar de se movimentar e também vai ocorrer o equilíbrio mecânico. Quando ocorrer o equilíbrio mecânico, o que está variando até que o equilíbrio mecânico seja atingido, o que está variando é o volume do ar. Isso nós sabemos que se o volume do ar ele aumenta de um tanto, o volume do B diminui daquele tanto e vice-versa. Se o volume do ar diminui de um tanto, o volume do B vai aumentar daquele tanto. Então, uma vez caracterizado o volume do A, automaticamente nós já sabemos qual é o volume do B. Então, quando esse equilíbrio mecânico ele é atingido, nós chegamos à conclusão que a entropia total, e aí vamos lembrar que a entropia total ela é igual à entropia do lado A, mais a entropia do lado B. Vamos nos lembrar que a entropia ela é aditiva. Se ela é aditiva, a entropia total é a soma da entropia do lado A mais a entropia do lado B. Lembre-se que tem uma massa de gás no lado A e uma massa de gás no lado B. E ambas essas duas massas têm as suas respectivas entropias, entropia do A e entropia do B. E quando essa entropia total atinge o seu valor máximo, a derivada da entropia com relação ao volume tem que ser igual a zero, porque ela atingiu o valor máximo e o equilíbrio foi atingido. Nesse caso, a derivada da entropia com relação ao volume é igual a zero, porque a entropia vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando o equilíbrio térmico é atingido, a entropia ela não varia mais com o volume, porque a parede agora vai ficar em equilíbrio mecânico.
Só que nós sabemos que a entropia do total é a entropia de A mais B. Se é a entropia de A mais B, essa derivada, então, vai derivar tanto a entropia do A quanto a entropia do B. Ambos estão agora derivados com relação ao volume do A. Só que nós temos que nos lembrar que isso aqui é verdade, ou seja, o volume total é igual ao volume do A mais o volume do B. Então, se nós tomarmos a variação do V não tem, então é zero, porque é constante. Variação do VA vai ficar delta VA mais variação do VB vai ficar delta VB. Então, o que nós temos na realidade é que nós podemos trocar delta VA, nós podemos trocar por menos delta VB. Então, onde aparece aqui dVA ou delta VA, nós podemos trocar por menos delta VB, como nós colocamos aqui, ó, menos delta VB. Então, com isso, nós temos, agora sim, a derivada da entropia do A com relação ao volume do A, e aqui a entropia derivada da entropia do B com relação ao volume do lado B. E com isso, a gente consegue medir qual é a variação da entropia com relação à grandeza macroscópica, que é o volume, em ambos os lados. E nós chegamos nessa expressão, ou seja, a derivada da entropia do lado A com relação ao volume A é igual a derivada da entropia do lado B com relação ao volume B. Então, nós chegamos à conclusão que isso aqui é verdade quando o equilíbrio térmico e o equilíbrio mecânico é atingido. E aí nós podemos perguntar, que grandeza é essa, afinal de contas? Nós temos que nos lembrar que quando o equilíbrio mecânico é atingido, na realidade isso quer dizer que a pressão do lado A é igual à pressão do lado B, ou seja, as pressões são iguais. Por isso que o equilíbrio mecânico foi atingido. Então, nós devemos pensar que essas grandezas, essas duas derivadas, têm alguma coisa a ver com a pressão. Vamos fazer uma análise dimensional, então, da entropia. A entropia tem dimensão de energia por temperatura. Então, energia por temperatura. Temperatura embaixo. E energia tem dimensão de pressão multiplicado por volume. A entropia está dividida pelo volume. Então, a dimensão de volume, qual é? É o próprio volume. Então, fazendo esse quociente, o que nós temos? Nós temos que a dimensão de entropia dividido pela dimensão de volume fica igual à dimensão de pressão dividido por dimensão de temperatura, ou temperatura por volume. Então, nós vemos que essas derivadas possuem dimensão de pressão por temperatura. Mas nós sabemos que o sistema está em equilíbrio térmico. Então, nós podemos multiplicar aqui tanto do lado esquerdo quanto do lado direito pela temperatura. Multiplicando pela temperatura, agora, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo vão ter dimensão de pressão. Então, fazendo aqui a multiplicação, multiplicando o lado esquerdo e o lado direito pela temperatura, nós vamos ter aqui dimensão de pressão. Então, fazendo isso, como está aqui, o que nós vamos ter? Do lado esquerdo, a pressão do subsistema A e do lado direito, a pressão do subsistema B. E com isso, nós podemos definir a pressão termodinâmica. Então, a pressão termodinâmica vai ser a temperatura de equilíbrio multiplicado pela derivada da entropia com relação ao volume, mantendo a energia e o número de partículas constante. Então, quando o volume aumentar um pouco, a entropia também vai aumentar, de maneira que a energia e o número de partículas se mantenham constantes. E com isso a pressão é uma grandeza positiva e uma grandeza que aumenta rapidamente com o volume. E se o lado A, o volume aumentou, então a entropia dele aumenta. No lado B, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, a entropia do lado B, a entropia tem que diminuir. Por quê? Para ficar um valor positivo.
Porque se a grandeza que está no numerador, ela se comporta de maneira inversamente proporcional à grandeza que está no denominador, então a grandeza seria negativa, o que não pode acontecer, porque pressão é uma grandeza positiva, a pressão exercida por um gás é uma grandeza positiva. Então o lado A, se o volume do lado A aumenta, a entropia dele aumenta e a pressão é positiva. Então, se o volume do lado A aumenta, a entropia do lado A também tem que aumentar de maneira que a pressão fique positiva. Por quê? Porque a pressão exercida por um gás, ela é positiva. Com isso, o volume do lado B vai diminuir e a entropia dele vai diminuir também, de maneira que a pressão continue positiva. O que é importante frisar aqui é que o aumento da entropia do lado A vai compensar a redução da entropia no lado B, de maneira que a segunda lei da termodinâmica ela seja satisfeita. Vamos fazer um exemplo para aplicar a expressão para a pressão termodinâmica. O exemplo diz o seguinte: calcule a pressão que um gás ideal monoatômico de N partículas, a temperatura T, exerce sobre as paredes de um recipiente de volume V. Então, nós temos aqui um recipiente, e dentro desse recipiente tem um gás. Esse gás ele tem N partículas dentro desse recipiente, esse gás está a uma temperatura T e esse volume é um volume V. Nós já fizemos esse exercício para calcular a multiplicidade de um gás ideal que tem uma energia U contida no volume V e um gás de N partículas, no caso um gás ideal. Nós vimos lá que a multiplicidade depende do volume elevado a N e depende da energia elevada a 3N dividido por 2, onde esse 3N dividido por 2 é um número de graus de liberdade dividido por 2. E aí nós temos que nos lembrar que a entropia ela é a constante de Boltzmann, medida logarítmica da multiplicidade, ou seja, logaritmo desse número. E aqui nós temos o produto de 3 termos. O logaritmo do produto é o logaritmo da soma, como está aqui, ó. Então, esse produto de 3 termos, quando nós aplicamos o logaritmo, ele vira a soma de 3 termos. Essa é a ideia do logaritmo. E nós vemos o seguinte, vamos nos lembrar da definição de pressão. A definição de pressão é a temperatura multiplicada por ds dV, ou seja, variação da entropia com relação ao volume, mantendo a energia e o número de partículas constante. Então, o que importa para a pressão é a derivada com relação ao volume. E nós vemos aqui na nossa expressão que o volume só aparece nesse termo. Não tem volume nesse termo nem nesse termo. E quando a variável não aparece nos termos, esse termo é visto como uma constante. Então, as derivadas desse termo se anulam e fica somente a derivada desse termo. E nós temos que nos lembrar que a derivada, então, ds dV, mantendo a energia e o número de partículas constante, vai ser o quê? O N repete, porque ele é mantido constante, o K já é uma constante, a derivada do logaritmo de V é 1 dividido por V. Fica assim, ó, 1 dividido por V. Então, esse é o valor derivado, ou seja, NK dividido por V, então fica assim, ó, NK dividido por V. Então, a derivada fica NK dividido por V, e aí nós temos que nos lembrar que a pressão é a temperatura vezes essa derivada, ou seja, temperatura vezes NK dividido por V. Então, nós temos que pressão é NKT dividido por volume. E nós já sabíamos esse resultado, ou seja, a nossa definição de pressão, a definição que nós fizemos aqui, essa definição, ela nos leva até os resultados que nós já sabemos que vêm da teoria dos gases ideais, teoria dos gases perfeitos. Vamos falar agora um pouco da identidade termodinâmica.
Então, vamos considerar agora um sistema, e esse sistema, ele pode variar a sua entropia a partir do ganho de energia térmica ou da perda de energia térmica e da variação do seu volume. Então, nós temos um sistema, muito parecido com o sistema anterior, ele é composto por dois subsistemas, e ele pode variar o seu volume e a sua energia. Então, a variação da entropia desse sistema, vai ficar assim, ó, a variação da entropia desse sistema pode dividir dois fatores. Então, vai ficar assim, ó, a variação da entropia devido ao fator 1 mais variação da entropia devido ao fator 2. Fator 1, vou botar mais afastado aqui, mais devido à variação da entropia do fator 2. E aí, se nós considerarmos aqui, multiplicar aqui por ΔU em cima e embaixo, e multiplicarmos aqui por ΔV também em cima e embaixo, o que nós podemos fazer? Nós podemos ver a variação da entropia com relação à energia e podemos ver também a variação da entropia com relação ao volume. Por quê? Se eu tenho um sistema que a energia dele está variando e o volume dele está variando, então essas duas variações vão contribuir para a variação na entropia. Então, com isso, pegando o limite em que o ΔU é uma quantidade muito pequena e o ΔV também é uma quantidade muito pequena, nós escrevemos esses dois fatores como dSDU e dSDV. E com isso nós temos um diferencial, esse termo aqui, o ΔS, se torna na realidade um ds. Com isso, o que nós temos? Nós temos como que a entropia varia nesse sistema, quando esse sistema ele ganha ou perde energia, ou quando ele ganha ou perde volume. Note que é como se o sistema tivesse uma parede e essa parede pudesse se movimentar e pudesse também trocar energia. Note que essa expressão ela só é verdade quando esse processo é feito de maneira quase estática. E aí nós temos que lembrar que dSDU, também dSDU era a nossa definição de temperatura termodinâmica. E agora nós sabemos quem é dSDV, derivada da entropia em relação ao volume. Nós acabamos de ver que pressão, então pressão é igual a temperatura ds, derivada da entropia com relação ao volume, mantendo a energia e o número de partículas constante. Então, dSdV mantendo a energia constante é a pressão dividida pela temperatura. Com isso, nós temos essa dependência para a variação na entropia, ou seja, a variação na entropia de um sistema é 1 dividido pela temperatura do sistema, o quanto de energia que ele perdeu ou ganhou, mais a pressão do sistema dividido pela temperatura do sistema, multiplicado pela variação do volume. Essa expressão, nós vamos chamar ela de identidade termodinâmica. O que nós podemos fazer? Nós podemos isolar para obter aqui o ΔU. Por exemplo, como a temperatura está dividindo os dois termos, vamos passar assim, a temperatura multiplicando o ds. Então, do lado de lá, do lado direito, fica simplesmente du mais PdV. Agora, nós podemos passar o PDV para o lado esquerdo e inverter. Fazendo isso, o PDV vai para o lado esquerdo como negativo, vai ficar TdS menos PDV igual a DU. Vai ficar assim, ó, DU é igual a TdS menos PDV. E assim nós podemos escrever a identidade termodinâmica de outra forma. Agora nós temos aqui ela em termos do DU. E esse DU é a variação da energia do sistema. O que essa expressão está dizendo é o seguinte, que a variação da energia do sistema vai ser igual à temperatura do sistema, multiplicado pela variação de entropia do sistema, menos a pressão do sistema, ΔV. Nós podemos comparar essa expressão com a primeira lei da termodinâmica.
Vamos nos lembrar que a primeira lei da termodinâmica diz que dU é igual a calor mais trabalho. Ou seja, dU é igual ao processo, à energia que vem do processo chamado calor e a energia do processo chamado trabalho. E nós temos que lembrar que esse trabalho, ele é um trabalho, tanto o trabalho mecânico, que é menos PDV, quanto os trabalhos de outra natureza, como o trabalho elétrico, o trabalho magnético. Então, comparando as duas expressões, o que nós temos? Ambas são expressões para dU. Então, o lado direito de uma tem que ser igual ao lado direito da outra. Comparando, o que nós temos? Rapidamente, nós temos o seguinte, menos PDV tem aqui e tem aqui. Então, o TdS tem que ser exatamente esses dois termos. Então, TdS é igual a calor mais W de outra natureza. Então, nós vemos que o aumento de entropia do sistema, ele pode ser causado por dois termos, o calor ou o trabalho de outra natureza. Pode ocasionar, resultar no aumento de entropia do sistema. Então, note que a entropia do sistema só vai estar relacionada ao calor quando nós não tivermos trabalhos de outra natureza. Então, nós temos essa situação. Quando o trabalho de outra natureza for zero, o que nós vamos ter é TdS igual a calor. Então, isso aqui é verdade. A variação da entropia do sistema vai ser o calor que ele recebe, ou que ele cede, dividido pela temperatura. Então, o sistema está lá, em equilíbrio. Se ele recebe calor ou ele perde calor, vai sofrer uma variação na sua entropia. E é assim que a gente vai calcular. Se o trabalho de outra natureza for diferente de zero, nós vamos ter que calcular a entropia dessa maneira. Lembrando que isso aqui tudo é para, no caso, que a gente pode definir temperatura. E a gente só pode definir temperatura nos processos que são quase estáticos. Vamos fazer um exemplo. O exemplo diz o seguinte: no processo de expansão livre, o gás se expande sem realizar trabalho e o calor trocado com o ambiente é nulo. Porém, isso não quer dizer que a variação de entropia seja nula. Esse processo não é quase estático e, por isso, não podemos usar a equação. No entanto, existe um processo quase estático que, para o gás ideal, tem os mesmos pontos inicial e final. O processo de expansão isotérmica pode ser usado para resolver esse problema. Então, o que nós temos? Nós temos um sistema, que é uma caixa, tem uma divisória aqui, e do lado de cá tem um gás. Aí, em algum momento, essa divisória é removida. Então, o gás ele começa a expandir para ocupar a parte vazia da caixa. Então, isso é expansão livre, porque o gás está se expandindo e ele não está tendo nenhuma resistência contra essa expansão. Como não tem partículas aqui na parte vazia, então a pressão é zero. Aqui é vácuo, então ele está se expandindo contra o vácuo. E esse processo, nós já sabemos, ele é um processo que é irreversível. Mas nós podemos tratar, porque o que importa é o ponto inicial e o ponto final. Como o sistema vai fazer para chegar do ponto inicial até o ponto final, não importa, porque o que importa são os pontos inicial e final. Por quê? Porque a entropia ela é uma variável de estado, assim como a energia, uma variável de estado. Então, só importa os pontos inicial e final. Então, nós vamos procurar um processo que tenha o mesmo ponto inicial e o ponto final, que nos possibilite resolver esse problema, que é o caso da expansão isotérmica. Então, escrevendo a identidade termodinâmica, nós temos dU, que é a variação de energia, é T ds menos PdV. Note que são essas grandezas importantes para o sistema. Por quê? O número de partículas não varia no sistema. Então, dU, o sistema nem ganha nem perde energia. Então, a energia não varia. Então, aqui fica zero. Então, eu tenho zero igual a TdS menos PDV. Então, isso tem que ser verdade. Então, resolvendo essa equação, o que nós temos? Nós temos que TdS é igual a PDV.
E nós temos que nos lembrar que PDV é uma grandeza maior que zero. Se PDV é uma grandeza maior que zero, então TDS é maior que zero. Se TDS é maior que zero, então o sistema ganhou entropia, ou seja, houve aumento de entropia. E de onde vem esse aumento de entropia? Esse aumento de entropia vem justamente do fato que o gás está ocupando o restante do recipiente. À medida que o gás vai expandindo, ele vai ganhando entropia. É importante lembrar que esse processo não varia a energia interna do sistema e mesmo assim ele cria entropia, mesmo não tendo calor entrando no sistema. Esse processo, pelo fato dele ser um processo de aumento de entropia, a gente diz que ele é um processo de criação de entropia. Nós poderíamos ter chegado nesse resultado utilizando a fórmula de Sackur-Tetrode também. Vamos falar agora de equilíbrio difusivo e potencial químico. Agora nós temos a situação em que nós encontramos dois subsistemas, A e B, e esses subsistemas eles são separados por uma parede. Essa parede ela é móvel, ela é diatérmica e ela é porosa. O que isso quer dizer? Essa parede ela pode se movimentar de um lado para o outro, então o volume do sistema pode variar. Essa parede ela é diatérmica, ou seja, ela possibilita a troca de energia térmica. E essa parede é porosa, ou seja, ela tem uma porosidade de maneira que os dois sistemas eles podem trocar partículas. Então, agora nós temos um sistema que pode trocar energia, pode trocar volume e pode trocar também partículas. Só que ele está isolado do meio exterior. Então, a energia do A mais a energia do B tem que ser igual a U, o volume do A mais o volume do B tem que ser igual a V, o número de partículas do A mais o número de partículas do B tem que ser igual a N. Então, isso tem que ser verdade, ou seja, a energia do sistema, o volume do sistema e o número de partículas do sistema, ele é fixo. Nós podemos usar para designar esse sistema o macroestado UA, VA e NA. Por quê? Se nós sabemos qual é a energia do A, automaticamente nós vamos saber qual é a energia do B. Nós sabemos qual é o volume do A, nós vamos saber qual é o volume do B. Por quê? Porque isso aqui tem que ser verdade. Ó. O de A mais o de B igual a U, e V de A mais V de B igual a V, e NA mais N de B igual a N. Então agora, essas grandezas podem variar, ou seja, a energia, o volume e também o número de partículas. Então, se nós liberarmos o sistema vai trocar energia, vai trocar volume e vai trocar partículas até que o equilíbrio térmico seja atingido. Então, nós já sabemos que quando o equilíbrio térmico é atingido, essa derivada é verdade, ou seja, ds, du, em ambos, no lado A e no lado B, são iguais. Por quê? Porque essa aqui é a temperatura termodinâmica. Nós sabemos também que do equilíbrio mecânico, nós sabemos que temperatura de equilíbrio dSdV é igual a temperatura de equilíbrio dSdV do lado B, de maneira que a pressão ela é igual quando o equilíbrio mecânico é atingido. E agora, o que nós podemos ver também? Quando o equilíbrio difusivo foi atingido, o que nós vamos ter? Quando o equilíbrio difusivo é atingido, não tem mais troca de partículas entre os dois subsistemas A e B. Então, nesse caso, a entropia não varia mais com o número de partículas, fica igual a zero. Nesse caso, a entropia atingiu o seu valor máximo, então ela não varia mais. Mas vamos nos lembrar que a entropia total é a entropia do lado A mais a entropia do lado B. Então, nós temos a entropia do lado A derivado com relação ao número de partículas do lado a entropia do lado B derivado com relação ao número de partículas do lado B. Só que nós temos que lembrar que isso aqui é verdade. Então, se isso aqui é verdade e o número de partículas é fixo, então, variação do número de partículas do lado A é igual a menos a variação
do número de partículas do lado B. Ou seja, o tanto de partículas que o lado A perde é exatamente o tanto de partículas que o lado B ganha. Então, onde está NA aqui, delta NA, nós podemos colocar menos delta NB. Simples assim. Então, nós chegamos à conclusão que quando o equilíbrio difusivo é atingido, nós temos que isso aqui é verdade. A derivada da entropia do A com relação a NA é igual à derivada da entropia do B com relação a NB. E aí nós temos que lembrar que nós temos no sistema agora o equilíbrio difusivo e temos que associar uma grandeza ao equilíbrio difusivo. Então, nós queremos definir uma grandeza chamada potencial químico, que vai nos dizer para onde as partículas vão querer ir. Por exemplo, se a derivada da entropia do lado A com relação ao número de partículas do lado A for maior do que a derivada da entropia do lado B com relação a NB, o que eu estou dizendo? A variação da entropia do lado A vai ser maior que a variação da entropia do lado B, caso ocorra uma variação no número de partículas. Vai haver um fluxo de partículas de B para A. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando o lado A ganha uma partícula, o seu aumento de entropia vai superar a redução da entropia do lado B causado pela perda dessa partícula. Com isso vai haver um movimento, ou seja, o movimento é sempre no sentido contrário desse sinal, ou seja, se a entropia do lado A vai ter um valor, a variação dela vai aumentar muito mais do que a redução da entropia do lado B, então o fluxo de partículas vai ser de A para B. Então nós temos que definir uma grandeza onde isso fique muito claro. Só que nós queremos definir uma grandeza que é um potencial. E no potencial, sempre as partículas vão do maior potencial para o menor, não no sentido contrário. Então, aqui nós temos qual? Aqui nós temos as partículas indo da menor derivada para a maior derivada. Nós não queremos que fique desse jeito, então nós não podemos definir. Com isso, o que nós podemos fazer para ficar claro que as partículas estão indo do maior potencial para o menor? Ou seja, as partículas estão indo, vamos supor que nós temos esse aqui. Então, esse aqui é o μ, aqui é o zero, aqui é o zero. Tem aqui um potencial μB, e aqui tem o μ potencial A. Então, as partículas, nesse caso aqui, que nós colocamos, vão do B para o A. Então, o potencial B tem que ser maior que o potencial A. Como que eu faço esse número ficar maior que esse? É só a gente colocar aqui um sinal de menos. Colocando o sinal de menos, a derivada da direita vai ficar maior do que a derivada da esquerda. Além disso, o que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar esse número pela temperatura. Por que nós temos que multiplicar pela temperatura? As unidades dessa grandeza são exatamente unidades de entropia. Por quê? O número de partículas não tem unidade. E unidade de entropia é a unidade de energia dividido por unidade de temperatura. Então, o que nós podemos fazer? Nós queremos que essa grandeza tenha unidade de energia. Então, para ficar com unidade de energia, nós vamos ter que multiplicar essa grandeza pela temperatura. Então, além de acrescentar um sinal de menos, nós vamos ter que multiplicar essa grandeza pela temperatura para essa derivada multiplicada pela temperatura e ficar com unidade de energia. Então, o que nós temos é esse resultado. Então, essa grandeza chamada potencial químico nós definimos pela letra μ, tem aqui um sinal de menos. Por quê? Para ficar claro que as partículas vão do maior potencial para o menor, sempre. E aqui entra a derivada da entropia com relação ao número de partículas, onde a energia e o volume têm que se manter
tem que se manter constante. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos montar ou tentar escrever como que a entropia do sistema varia quando essas grandezas, energia, volume e número de partículas estão variando. Vamos lembrar que a gente pode escrever assim, ó, a variação da entropia. Nesse caso, como eu tenho 3 grandezas variando, ela vem de 3 parcelas. Entropia da primeira parcela, entropia da segunda parcela, mais a entropia da terceira parcela. E nós podemos fazer o quê? Nós podemos vir aqui e multiplicar por ΔU em cima e embaixo, porque nós queremos saber como que a entropia varia com a energia. Nós podemos multiplicar aqui pela variação do volume, porque também nós queremos saber como que a entropia varia com o volume. E podemos multiplicar aqui por ΔN, porque queremos saber como que a entropia varia também quando as partículas do sistema variam. Então, juntando, ó, ds du, como está aqui, ds dv, como está aqui, e ds dn, como está aqui. Só que nós sabemos quanto vale ds du. ds du é exatamente o inverso da temperatura. Nós também sabemos quanto vale ds dv, ou seja, a variação da entropia com relação ao volume, tem a ver com a pressão, ou seja, pressão dividida pela temperatura, e agora, né, no que nós acabamos de definir, ds/dn, ou seja, variação da entropia com relação ao número de partículas, que é exatamente o potencial químico negativo do potencial químico dividido pela temperatura. Com isso, nós temos essa aqui, que é a identidade termodinâmica do sistema. Nós podemos, de novo, como antes, isolar o ΔU. Multiplicar tudo pela temperatura. Nós multiplicamos tudo pela temperatura, fica TdS. Aí sobra DU do outro lado, mais P ΔV, menos Mi dN. Passa esses dois termos para o outro lado, nós vamos ter DU. Com isso, nós temos DU igual a TdS menos PDV mais μdN, que é uma relação termodinâmica fundamental. Ela nos dá como a energia varia. Então, a energia aqui é uma função da entropia, do volume e do número de partículas. É uma função de 3 variáveis. Da mesma forma que a entropia era em função da energia, do volume e do número de partículas. Então, nós podemos trabalhar ou com a energia ou com a entropia. São representações. Quando nós estamos trabalhando com a entropia, nós estamos na representação de entropia. Quando nós estamos na energia, nós estamos com a representação da energia. Nós podemos também olhar para esses termos e nos lembrar, né? Porque se tem o ds, se a temperatura está acompanhando o ds, é porque essa temperatura ela é du ds, nos baseando aqui para aquele nosso recurso que nós utilizamos. Mantendo quem? Mantendo o volume e o número de partículas constante, ou seja, o volume e o número de partículas constante. O mesmo pode ser dito de menos a pressão. Quem é menos a pressão? Que está acompanhando, não está multiplicando o volume, então seria ds, volume, mantendo a entropia e o número de partículas constante. O mesmo pode ser dito para o potencial químico. Quem é o potencial químico? É du dN, porque ele está multiplicando pelo dN, mantendo a entropia e o volume constante. Então aqui nós temos uma outra definição para o potencial químico, que é uma energia. Então, o potencial químico é a variação da energia do sistema quando o sistema perde ou ganha partículas, mantendo a entropia e o volume constante. Ou seja, quando o subsistema A, por exemplo, quando ele ganha uma partícula, ele ganhou uma partícula,
necessariamente para que a sua entropia se mantenha constante, porque se ele ganha uma partícula, a sua entropia vai mudar. Então, para a entropia não mudar, o que ele tem que fazer, esse sistema? Ele tem que rejeitar um pouco de calor, ele tem que liberar calor. Então, para a entropia não mudar, o que ele tem que fazer quando ele recebeu essa partícula? Ele tem que rejeitar a energia térmica, ele tem que liberar a energia térmica de maneira que a entropia se mantenha constante. E a quantidade de energia térmica que ele vai liberar é exatamente o valor do potencial químico. Então, essas são as grandezas termodinâmicas. Note, temperatura, pressão e potencial químico são grandezas intensivas. E a energia, o volume e o número de partículas são grandezas extensivas. Essas são nossas referências e até a próxima aula.